Muito boa noite, bem-vindos a mais um webinar do Conselho Estratégico Nacional do PSD. Este webinar tem como tema a questão da saúde e da Covid, o que é que podemos fazer mais e melhor para combater a Covid, sobretudo agora neste momento em que entramos claramente numa segunda vaga com muitos mais casos e infelizmente também com mais internados e com mais óbitos. O Conselho Estratégico Nacional do PSD, desde março, que tem procurado responder àquilo que são as necessidades do país do ponto de vista das políticas públicas para a resposta à crise. Fizemos, do ponto de vista do âmbito económico, com 3 programas: o Programa de Emergência Económica apresentado no início de abril, o Programa de Recuperação Económica apresentado no início de junho e o Programa Estratégico dos Fundos Europeus apresentado agora no início de outubro. Adicionalmente a isso, apresentámos também um programa de emergência social em maio, e hoje mesmo o Ricardo Batista Leite, que é um dos 2 vice-coordenadores do CEN Saúde, apresentou o nosso documento com as medidas de saúde para estes próximos meses. Que medidas é que o Governo deveria estar a adotar para combater e mitigar os efeitos da pandemia, para achatar a curva, para procurar reduzir o número de internados e de óbitos. O Ricardo depois irá seguramente falar sobre isso. É um documento que eu convido todos a verem no site do CEN, psd.pt, e depois escolher a secção do CEN e encontrarão logo esse documento que foi hoje apresentado pelo Ricardo e também pelo António Araújo, que é o coordenador do CEN Saúde. Eu quero agradecer ao António Araújo, ao Ricardo Batista Leite e à Guilhermina Rego, que são as 3 pessoas da equipa de coordenação do CEN Saúde, além da elaboração deste documento, obviamente, que hoje foi apresentado, também a organização deste webinar, que vem de facto num momento em que o país volta outra vez, infelizmente, a deparar-se com uma segunda vaga e sobretudo a deparar-se com a falta de preparação, de organização e de gestão do sistema de saúde para responder a este desafio. Se em março ou abril era compreensível as enormes dificuldades que passámos, porque ninguém sabia praticamente nada sobre o vírus, sobre como responder, sobre que cuidados ter. Hoje, passados 6 meses, fica claro que o Governo não preparou a segunda vaga, não acalculou este aumento de casos, e fica claro o falhanço absoluto da estratégia que foi seguida pelo Ministério da Saúde. E, portanto, convido todos a verem esse documento que hoje foi apresentado, que é de facto um documento muito bem elaborado, com medidas de facto que precisam de ser implementadas para que possamos rapidamente controlar esta segunda vaga da pandemia e evitar que haja mais tarde uma terceira vaga. Eu quero agradecer, além da Guilhermina Rego, que será hoje a anfitriã deste webinar, agradecer ao Dr. Alexandre Valentim Lourenço, agradecer também ao Dr. Ricardo Mexia e obviamente agradecer ao Dr. Ricardo Batista Leite, agora que nomearei todos por doutores. Ambos os 3 são médicos, diferentes valências, diferentes perspectivas também seguramente, o que só enriquecerá o debate, e eu mais uma vez agradeço-vos. Para a semana, no dia 17, teremos um webinar sobre educação, o anfitrião será o David Justino, mas hoje o palco é vosso. Mais uma vez, muito obrigado, e Guilhermina, eu passo-lhe a palavra e, como de costume, vou sair do Zoom e assistir pelo Facebook. Muito obrigado a todos, bom debate. Muito obrigada, professor Joaquim Sarmento. Permita-me também, desde já, cumprimentá-lo e também felicitá-lo pela forma como tem incentivado a realização destes webinars, e este também, em particular, da saúde, e subordinado a um tema tão pertinente e tão atual, efetivamente, e como podemos fazer para melhorar, é este o tema, para mitigar os efeitos da pandemia pelo SARS-CoV-2. Cumprimento também os oradores de hoje, desde logo o Dr. Ricardo Batista Leite, conhecido médico, deputado da Assembleia da República, membro da Comissão Parlamentar da Saúde. Cumprimento também o Dr. Ricardo Mexia, médico especialista em saúde pública e presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Dr. Alexandre Valentim Lourenço, também médico hospitalar, docente universitário. Muito boa noite a todos e a todos aqueles que também assistem a este webinar.
webinar e seguramente será aqui um debate profícuo e, acima de tudo, que permita sair daqui uma reflexão que nos aponte caminhos para o futuro que bem precisamos. E eu começava então, e tendo presente aquele que é o tema que nos traz hoje aqui, eu passava aqui a palavra ao Sr. Alexandre Valentim Lourenço e gostaria de o questionar no sentido de, face ao atual contexto e olhando para aqueles que ainda hoje são os números, ou seja, 4.935 novos casos, 82 mortes, estão 2.785 doentes internados, dos quais 391 em unidades de cuidados intensivos. Doutor, eu pergunto, face a este flagelo social, económico provocado pela pandemia, o que é que efetivamente nós podemos fazer ou o que é que nós podemos fazer para melhorar, ou se é que é possível efetivamente fazê-lo, para mitigar estes efeitos da pandemia? Muito boa noite, muito obrigado ao convite feito pelo professor Joaquim Sarmento e a todos os meus palestrantes, colaboradores neste pequeno webinar, os meus cumprimentos pessoais. Tenho aqui pessoas que já conheço há muito tempo e grandes amigos. Eu estarei aqui numa perspectiva um pouco diferente, conhecendo os outros palestrantes. Eu vou tentar não ocupar o seu espaço e falar um pouco do que é a estrutura, do que é as várias estruturas envolvidas, nomeadamente as hospitalares, e do que é que está a acontecer agora. Talvez um pequeno ponto prévio, explicar que o SNS e a estrutura que nós vivemos tem 40 anos de constituição legal e foi construída há 40 anos para um contexto e para uma realidade que é completamente diferente da de hoje. E as nossas estruturas hospitalares, os nossos conceitos e a nossa forma de trabalhar praticamente não mudaram durante estes 40 anos. E se há alguma coisa que esta pandemia mostrou, foi que nós estamos desajustados à nova realidade deste início do século XXI. E não fizemos durante 40 anos as necessárias adaptações das estruturas e da forma de trabalhar que permitissem ter uma resposta mais eficiente e mais imediata face a algo que é muito novo. Outros países com outras estruturas e com essas adaptações contínuas, nomeadamente os países do norte da Europa, a Alemanha, o fizeram e tiveram uma resposta um pouco diferente da nossa na primeira fase da pandemia. Agora nós estamos na segunda vaga e alguma coisa que a história nos mostra é que estas epidemias virais, e nomeadamente aquilo que ocorreu há 100 anos, tiveram diferentes fases e diferentes vagas. Esta segunda vaga e a forma explosiva com que ela está a ocorrer é muito semelhante àquilo que aconteceu com a gripe espanhola em 1918. Nós sabemos que a segunda vaga foi mais duradoura, mais grave e teve mais repercussões, e em 1918 não tínhamos as estruturas hospitalares nem de saúde que temos agora. Por isso essa pandemia em escala mundial matou mesmo muita gente e teve graves repercussões durante anos na saúde e na organização dos serviços de saúde há 100 anos. E parece que em 100 anos não percebemos o que é que ia acontecer. Que após uma primeira vaga e de uma resposta que foi dada, que permitiu não entrar em descalabro hospitalar, saberíamos sempre que teríamos que nos preparar para uma segunda que poderia ser mais extensa, mais grave e mais importante em número de casos e nas repercussões do sistema de saúde. E por isso não cabe agora falar muito do passado, mas perceber que durante este tempo e durante este período e o que se vai sequenciar é que algo ficou muito claro. O nosso sistema estava no limite, conseguiu responder em março, abril de uma forma exemplar, mas fê-lo à custa do encerramento da maior parte das estruturas hospitalares para responder apenas à pandemia. E já sabemos, ao fim de 7 meses, a repercussão que isso teve. Uma mortalidade acrescida de mais de 7.000 casos espalhados durante estes 7 meses, superior em cerca de 3 vezes à mortalidade de Covid. Isto significa que nós conseguimos responder com esta estrutura, encerrando completamente o sistema, vocacionando para a pandemia. E se há alguma coisa que nós aprendemos, que nos serviu de lição para esta segunda vaga e eventualmente para o impacto que possa suceder nos próximos meses, é que nós não podemos encerrar novamente tudo. Essa é a primeira coisa que nós podemos fazer para melhorar e mitigar não só os efeitos da epidemia, mas da saúde global. Nós não podemos voltar a converter todas as estruturas hospitalares dos centros de saúde e saúde pública exclusivamente para o combate à pandemia.
Esse é o primeiro ensinamento. Claro que a saúde pública e o combate à pandemia não será feito nos hospitais. Os hospitais não são a linha da frente, são normalmente a linha final de retaguarda. Os hospitais, os cuidados intensivos, são a resposta final e são normalmente os hospitais de campanha desta pequena guerra. O trabalho faz-se no terreno, as políticas claras, a visão concreta da evolução da pandemia e do que deve ser feito, deverão estruturar a nossa estratégia e as nossas respostas. E por isso esse é o primeiro passo. Saber exatamente o que é que temos que fazer, ou para onde queremos chegar nos próximos meses, e não andarmos aos zigue-zagues permanentes, modificando não só a comunicação, mas também as ações e as normas, muitas vezes sem ter um espelho na ciência ou um espelho naquilo que acontece nos outros países. Temos que aprender com os outros e temos que referir o que se passa na ciência, e aquilo que é verdade há 15 dias atrás não pode ser mentira hoje e vice-versa. Ou seja, tem que haver claramente uma linha de rumo no tratamento desta epidemia e haver uma liderança capaz de juntar os portugueses e a sociedade no combate à mesma. E partindo para aí, do meu ponto de vista hospitalar, nós estamos a chegar a um ponto de saturação do sistema. O sistema, de uma forma elástica, aprendeu na primeira vaga a forma rápida de encerrar serviços e convertê-los para o combate à pandemia, está a fazê-lo, mas neste momento, na Zona Norte, essa capacidade está a ser esgotada e na Zona Sul ela está hoje, o dia de hoje, segundo as informações que nós temos, a aproximar-se desse limite. Isto significa que nós já estamos a tomar decisões clínicas baseadas na gravidade e na doença, que é aquilo que deve ser feito, e não apenas que todos os doentes infectados ou todos os sintomas devem ser tratados em fonte hospitalar. Por isso, devemos preservar as nossas estruturas para responder aos casos mais graves e continuar a ter ações no terreno, articuladas com esta perspectiva, que nos permitam ter uma resposta para os casos não sintomáticos ou pouco sintomáticos, como acontece em muitas das outras doenças. Tirando isto, o que é que nós podemos fazer hoje? Primeiro, temos de ter uma estratégia de proteção das idades mais avançadas e das doenças concomitantes que possam ser afetadas quer diretamente por esta infecção, quer indiretamente pela ausência de cuidados. Isso é muito claro. Sabemos que as doenças cardiovasculares e a doença oncológica são preservadas, mas a doença cardiovascular normalmente é muito aguda e o infarto do miocárdio, os acidentes vasculares cerebrais atuam de uma forma muito rápida e no diagnóstico e na proteção destas populações nós temos de estar muito vigilantes, não nos podemos esquecer dessas. Segundo, os rastreios oncológicos desapareceram do nosso perspectiva nos últimos 6 meses. Isto aponta para uma terceira vaga, não Covid, daqui a 1 ano ou 2, ou seja, tudo aquilo que nós não conseguirmos diagnosticar no cancro, na doença oncológica, numa fase muito inicial, ela vai continuar a progredir de uma forma mais ou menos silenciosa e os casos que nós esperamos, e isso já foi feito em webinars prévios, que esperamos daqui a 1 ou 2 anos, em termos de doença oncológica, serão casos mais graves, com menos potencial de cura e ainda com maior sobrecarga do sistema de saúde, porque esses casos vão requerer capacidades que não foram, que vão ser necessárias para tratamento, quer paliativo, quer tratamento de segunda linha do cancro, e não tratamento inicial. Por isso esse é um segundo aspecto, a preservação de algumas patologias major de uma forma clara, estratégica e bem delineada, permitindo que isso não ocorra nesta segunda fase de pandemia. Isto vai nos pôr numa questão de que devemos ter hospitais, estruturas, centros de saúde preparados para o tratamento das outras doenças e não aglomerarmos tudo numa resposta caótica e desordenada. Os chineses fizeram isso na primeira fase da pandemia, no final dela, em que construíram hospitais de raiz vocacionados em muito pouco tempo para o tratamento da Covid. Nós temos algumas estruturas hospitalares desativadas ou a meio gás, que podem ser transformadas para reforçar nesta fase o sistema de saúde e dedicá-las, porque já conhecemos bastante da doença, para este alívio, para ter uma linha própria separada de alguns hospitais que devem ser preservados. Isso é essencial fazer. Em terceiro, nós devemos ter uma estratégia de comunicação muito diferente desta. Uma estratégia de comunicação que não seja apenas informar números, mas sim uma estratégia de comunicação que permita modificar atitudes e comportamentos da população e que permita
conduzir os doentes e as patologias para os locais adequados. E isso é essencial mudar já. Até porque já estamos numa fase grave, já o devíamos ter feito se calhar há 1 ou 2 meses atrás. Essa planificação devia ter sido feita provavelmente em julho ou agosto. E já estamos numa fase em que a mudança de comunicação tem que ser feita não por quem está a trabalhar no terreno, mas por um grupo à parte que a pense e que tenha independência suficiente para a estabelecer. Não podemos estar a reboque do número diário, nem do acontecimento que acontece em qualquer hospital ou problema. Terceiro, a estratégia de testagem que está enunciada está feita de uma forma muito vaga e temos de ter estratégias de testagem muito claras, com muitos recursos para proteger quer as populações mais desfavorecidas, os nossos idosos, os que estão em lares e que estão em casa e que estão nos hospitais, mas também os profissionais de saúde. Eu relembro que noutros países, e nomeadamente em Inglaterra, há 3 dias, foi feita uma estratégia de testagem para testes rápidos dos profissionais de saúde 2 vezes por semana. Porque neste momento, eu trabalho num hospital central, tenho uma relação diária na consulta, no bloco operatório e no internamento, e desde o início da pandemia nunca fui testado. E isto, para mim, não faz sentido. Ou seja, sabemos nós que, quer nos lares, quer nas instituições de saúde, os principais veículos muitas vezes são os profissionais que circulam entre instituições e que, não sendo acautelados e prevenidos de uma forma inicial, podem ser uma real ameaça para este sistema. Por isso, a testagem dos profissionais de saúde, feitos principalmente os que têm maior contacto e maior risco de ser veículos de transmissão, deve ser feita de uma forma sistemática e não de uma forma desorganizada, sem haver uma estratégia comum às várias instituições, fazendo com que cada instituição atue de forma diferente e mesmo dentro da instituição o que é aplicado a diferentes profissionais seja muito diferente. E por isso nós não percebemos exatamente como os podemos prevenir dessa forma. Os hospitais estão sob stress, têm que ser bem delimitados e neste momento as lideranças hospitalares não estão a ser firmes e fortes em muitos hospitais. Naqueles em que elas estão a ser firmes, verifica-se que as autonomias das equipes, o que é posto em prática, é posto feito de uma forma rápida, muito eficiente e com bons resultados. E temos que copiar os bons modelos, articular melhor a rede e responder de uma forma bem coordenada. Se até ontem ou anteontem era possível deslocarmos ainda regionalmente doentes de uma região para outra, eu temo que com o agravar dos casos graves, que normalmente vêm uma semana desfasados em relação ao pico dos novos casos, nós na próxima semana não teremos essa capacidade de articular e teremos que ter uma fase dentro dos hospitais muito diferente para prevenir o caos e prevenir que nós não estejamos a destapar a cabeça num hospital para tapar os pés noutro e na prática todos nós ficarmos expostos a esta situação. Não vou falar muito mais para dar espaço aos meus colegas e dar tempo à discussão. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Alexandre Lourenço, por no fundo, esta primeira abordagem. Eu depois colocarei algumas questões que fui vendo também aqui, que alguns do nosso público foi colocando e, portanto, tive a oportunidade de ver aqui algumas, mas depois no final da discussão. O doutor, no fundo, foi chamando aqui um bocadinho a atenção para o envolvimento das estruturas hospitalares e antes de passar aqui a palavra ao Dr. Ricardo Mexia, tendo, no fundo, presente estes comentários feitos pelo Dr. Alexandre Lourenço, deveríamos saber que teríamos que nos preparar para uma segunda vaga, que não valerá a pena falar do passado, há que olhar para o futuro, refere-se à resposta de março e abril e que não podemos encerrar novamente tudo, não podemos converter também as unidades de saúde todas para o combate à Covid-19, a saturação do sistema, que devemos preservar as nossas estruturas para as situações mais graves, elenca aqui as preocupações que devem efetivamente ocorrer em matéria de estratégia de preocupação, de proteção, peço desculpa, estratégias de comunicação que têm que ser alteradas no sentido de modificar o comportamento e as atitudes da população, estratégias de testagem claras, com muitos recursos, copiar os bons modelos para também, no fundo, se conseguir prevenir o caos. E assim sendo, Dr. Ricardo Mexia, eu perguntava-lhe, no fundo, enquanto médico, especialista em saúde pública, no seu entendimento, então, que medidas adicionais podem efetivamente ser implementadas, tendo presente, então, esta nossa temática para fazer melhor, se é que é possível, para mitigar os efeitos da pandemia pelo SARS-CoV. Muito
Obrigado, doutora Guilhermina Rego, e agradecer desde já ao CERN o convite para estar aqui a partilhar algumas ideias sobre como melhorar. Ainda há pouco estávamos a falar que o primeiro webinar do CERN foi precisamente também sobre esta temática e, portanto, acho que vale de facto a pena, envolvido este tempo, revisitar esta questão. E dizer que há de facto aqui oportunidades importantes para intervir. Eu concordo com praticamente tudo o que foi dito já pelo Dr. Alexandre Valentim Lourenço e, portanto, não vou tentar não repisar aquilo que já foi dito, porque acho que já não seria, enfim, numa boa utilização do tempo. Mas diria que há aqui, efetivamente, vários aspectos que são fundamentais. Falta coordenação operacional, ou seja, a gestão de uma crise precisa de um gabinete de crise, precisa de decisões operacionais que são fundamentadas em pareceres técnicos, em informação, em dados. E, de facto, não tem havido essa gestão operacional. Tem havido um aconselhamento técnico, que às vezes se confunde com a questão política, e tem havido, de facto, uma gestão política que também, às vezes, extravasa as suas competências. Mas falta, de facto, no terreno, quem coordena os meios, quem toma as decisões operacionais para que as coisas aconteçam. E nós temos assistido, de facto, a muita comunicação política sobre coisas que vão acontecer, mas depois, do ponto de vista operacional, não se chegam a materializar no terreno. E, portanto, isto acaba por também, junto dos profissionais, às vezes ser difícil de perceber. E, portanto, era fundamental que houvesse efetivamente aqui uma coordenação operacional, que tivesse a capacidade de reorientar as equipas, de disponibilizar meios e que isso fosse efetivo. E principalmente, nesse contexto também era fundamental que houvesse aqui uma separação entre aquilo que é a orientação técnica e aquilo que é a decisão política. E acho que as coisas têm que ser transparentes. Há um bom exemplo de quando isso funcionou. Foi, por exemplo, naquela fase inicial, quando o Conselho Nacional de Saúde Pública reuniu. Podemos concordar ou não com o modelo, com a decisão, mas foram contra o encerramento das escolas, que era uma pergunta concreta que o Governo tinha colocado. E, na prática, no dia seguinte, a decisão política foi contrária a essa. Foi no sentido de encerrar as escolas. E, portanto, aí penso que foi claro. A recomendação política, a recomendação técnica, peço desculpa, era uma e a decisão política foi outra. E, com toda a transparência, as coisas aconteceram. Na minha perspectiva, eu acho que a decisão política até foi correta. Mas as coisas foram claras. Entretanto, assistimos aqui a uma dificuldade em separar estas duas dimensões. Portanto, acho que isto era fundamental, portanto, a questão da coordenação operacional. Depois, dizer que há aqui 3 eixos que nos podem ajudar a ultrapassar esta situação. Como médico de saúde pública, naturalmente, não poderia deixar de dizer que, na minha perspectiva, o problema tem que ser controlado a montante das pessoas adoecerem. Ou seja, nós temos que evitar que haja casos, porque sabemos que uma proporção, ainda que não muito elevada, de casos, carece de cuidados mais diferenciados e tem uma letalidade associada que andará entre os 1,5% e 2%. E, portanto, esse valor nós não o podemos ignorar. E, portanto, quando nós estamos a avolumar o número de casos, seguramente que a procura por cuidados de saúde e a mortalidade têm que ser indexadas a estes números. E são indexadas com um atraso temporal. Portanto, os casos que estamos a identificar hoje a proporção deles que vai ter um agravamento, eventualmente acontecerá daqui a 7 a 10 dias e, eventualmente, o óbito mais 5 ou 6 dias depois. E, portanto, esta dimensão a que estamos a assistir hoje vai ter uma repercussão um pouco mais tardia nos indicadores de internamento, nos indicadores da mortalidade. E isso não podemos nunca, de facto, ignorar. E, portanto, na minha perspectiva, a situação tem, de facto, de se controlar a montante das pessoas adoecerem, interrompendo cadeias de transmissão. E há, portanto, aqui, diria, 3 eixos fundamentais para isto acontecer. Por um lado, obviamente, os comportamentos individuais, e, portanto, temos que conseguir transmitir às pessoas de que maneira é que se podem proteger. Já há uma grande fadiga das pessoas, já são muitos meses com medidas, com restrições, avanços e recuos que às vezes não lhes são explicados de forma muito clara e, portanto, há uma certa fadiga que nós não podemos ignorar. E, portanto, também concordo com o que foi dito, tem que haver aqui um repensar da estratégia de comunicação e, principalmente, os canais para chegar às pessoas.
a conferência de imprensa não é um canal para chegar às pessoas. E, portanto, temos que encontrar os mecanismos de transmitir informação clara, prática e adequada ao contexto de cada um. E, portanto, nesse sentido, eu julgo que era fundamental repensar isso e também perceber que a assessoria de imprensa não é comunicação em saúde, muito menos comunicação de risco. E, portanto, são técnicas diferentes e que precisam de profissionais diferentes e que têm que ser recrutados e envolvidos. E, portanto, isso é um dos aspectos que, em relação à comunicação, temos, de facto, muita margem de progressão. Segundo eixo, a questão da adaptação das diversas atividades. Das atividades económicas, mas também outras atividades regulares. Funcionamento dos nossos serviços, da administração pública, as escolas, enfim, os diversos contextos. É sabido que numa fase inicial tivemos vários surtos em empresas, em contextos mais ou menos fechados. Essa situação evoluiu positivamente. As empresas adaptaram-se, introduziram melhorias, desde o teletrabalho, o desfazamento de horários, distanciamento físico, barreiras físicas, enfim, houve uma série de coisas que as empresas fizeram e que, até ver, melhoraram de forma substantiva aquilo que eram as ocorrências nesse contexto. E, portanto, aqui esta adaptação é fundamental. Há atividades que não puderam regressar, estou a falar, por exemplo, da indústria do entretenimento noturno, que não pôde, de facto, regressar, por exemplo, porque é muito difícil mitigar os riscos nesse contexto, mas há outras que se adaptaram e bem, e, portanto, temos também que atender a essa adaptação. Terceiro eixo, a resposta dos serviços de saúde. E aqui, naturalmente, que há a dimensão da saúde pública e, portanto, há longo tempo que se vem pedindo reforço dos meios para conseguir fazer tudo aquilo que diz respeito à vigilância epidemiológica, portanto, a identificação dos casos, o seu inquérito epidemiológico, identificar os potenciais contactos e esses contactos serem colocados em isolamento profilático. Isto é preciso ser feito e são precisos meios, é preciso pessoas a fazer estes contactos, é preciso mais linhas telefónicas, é preciso também ferramentas, um sistema de informação que possa acomodar estas necessidades. E isso, infelizmente, não tem sido disponibilizado. E, portanto, daí a grande dificuldade que as unidades de saúde pública têm tido. Segunda componente da resposta, os médicos de família, portanto, os cuidados de saúde primários. Estão, de facto, assoberbados com tarefas também relacionadas com a vigilância epidemiológica, porque também estão a seguir os seus doentes, os seus casos positivos, através do Trace Covid. E, portanto, tem que haver aqui um reforço também desta resposta dos médicos de família e, eventualmente, encontrar soluções para os libertar também de algumas destas tarefas, fazendo com que eles possam dedicar aos seus utentes, porque seguramente não podem ficar um ano sem ter médico de família, porque na prática, em parte, é isso que se está também a verificar. Terceiro eixo, a resposta hospitalar. E aqui, seguramente que dotar os serviços de mais meios, equipamento, seguramente os recursos humanos, só que neste momento o problema já não é nem os ventiladores, que entretanto foram comprados muitos, é haver recursos humanos para operar esses equipamentos e até do ponto de vista infraestrutural haver espaços onde essas equipas possam funcionar. E, portanto, isso é um dos fatores limitantes. Mas lá está, se nós conseguirmos controlar a situação a montante, seguramente que este impacto não é tão significativo. Mesmo para terminar, dizer-vos que há esta questão, que também já foi mencionada pelo Dr. Alexandre Lourenço, que é o equilíbrio entre aquilo que é a resposta Covid e a resposta não Covid. O Serviço Nacional de Saúde não pode fechar um ano. Não pode. Os atrasos que estamos a ter de diagnóstico de um conjunto de doenças, os atrasos do ponto de vista de intervenções cirúrgicas, tudo isto tem um preço, não é? E principalmente vai ter um custo na saúde das pessoas, que vai ter um impacto no médio prazo. E, portanto, é fundamental encontrar aqui as soluções que possam assegurar que esta resposta é dada, naturalmente, à componente Covid, mas também a restante componente não fica absolutamente prejudicada. Por fim, dizer que há também aqui uma preocupação, seguramente, da parte da saúde, que é o impacto económico. A pobreza é o maior determinante de saúde. E, portanto, os impactos que nós vamos sentir no médio e longo prazo, com o desemprego, com a perda de rendimento de uma série de famílias, tudo isto vai ter custos importantes na saúde. E, portanto, tem que haver também aqui uma intervenção que possa mitigar estes impactos na componente económica das pessoas, assegurar rendimentos mínimos a quem de facto perdeu os seus rendimentos. Há atividades, como bem sabemos, já referi algumas, estão absolutamente paradas e eram já
um meio, por exemplo, com alguma precariedade, e, portanto, isso deve também ser alvo da nossa preocupação, que vai ter impactos indiretos na saúde. E, portanto, ficaria por aqui e estaria naturalmente depois disponível para o debate. Está sem som, Guilherme. Falta o microfone. Ok, peço desculpa. Muito obrigada, Dr. Ricardo Mexia. Bom, efetivamente foi alertando-nos aqui para a questão, desde logo, da falta da coordenação operacional e, no fundo, usou esta expressão, uma situação de crise precisa de um gabinete de crise. Também a questão dos 3 eixos que são importantes ultrapassar para controlar o problema antes das pessoas adoecerem, no fundo, como interromper as cadeias de transmissão e, desde logo, chamando a atenção, em parte também, como o Dr. Alexandre Lourenço também referiu, o facto de como é que os mecanismos de comunicação e de transmissão da informação de uma forma, digamos, clara e inequívoca, bem como também a questão do funcionamento das atividades, a resposta dos serviços de saúde, referindo aqui um ponto importante e que depois iremos, porque também algumas das questões que estão a ser colocadas pelo nosso público é a questão da resposta Covid, a resposta não Covid e a questão também dos centros de saúde. Mas, entretanto, passava a palavra agora ao Dr. Ricardo Batista Leite, coloco-lhe no fundo a mesma questão e no fundo perguntava-lhe não só a questão do nosso webinar, mas também considera que de facto estamos a ser mais reativos do que proativos, no fundo como é que avaliem as medidas aprovadas pelo Governo, o regresso ao estado de emergência, no fundo as medidas tomadas agora já deveriam ter sido tomadas antes. Deixo agora para que possa se pronunciar sobre a matéria. Muito obrigada, Sr. Doutor. Muito obrigado, Dr. Guilhermina Rego, que aliás aproveito para cumprimentar e só não esteve connosco hoje na sede distrital de Porto por obrigações académicas, mas que também era para estar, também assim como o Dr. António Araújo que esteve e que esteve certamente a acompanhar. Cumprimento também os meus colegas, o Dr. Alexandre Valentim Lourenço e o Dr. Ricardo Mexia, é sempre um gosto partilhar e se falar a seguir 2 personalidades desta monta é que de facto não tenho que acrescentar muito mais e essa é uma vantagem enorme e estamos de facto alinhados no pensamento e que responde logo à cabeça à pergunta da Guilhermina, sim, é evidente, o sistema tem estado a reagir e não a prevenir e isso é a razão pela qual nós estamos neste momento na situação em que estamos. Mas já lá vamos, eu apenas também queria cumprimentar e agradecer ao Joaquim Sarmento, o timoneiro do Conselho Estratégico Nacional e que tem estado de facto a fazer um trabalho extraordinário pelo partido, mas diria mesmo pela sociedade, ao gerar conhecimento que saibam os nossos governantes utilizar, certamente o nosso país ficará melhor. Dito isto, hoje o Conselho Estratégico Nacional apresentou um documento que de facto reflete sobre muito aquilo que já foi aqui debatido, ou seja, o que é que nós temos que fazer para controlar esta pandemia. De facto, estão a morrer muitas pessoas, infelizmente os números nas próximas semanas não vão melhorar, aquilo que se antecipa é de facto que as medidas tomadas à meia-noite do passado domingo demorem 2 a 3 semanas a ter verdadeiramente impacto e, portanto, o decorrer desta semana, o decorrer da próxima, infelizmente, teremos um aumento de casos e muito provavelmente também de internamentos e de doentes em cuidados intensivos e, infelizmente, de óbitos. E isto tem gerado enorme ansiedade, eu diria muito compreensível, da população portuguesa e que exige que, da parte de quem tem responsabilidades, esteja de facto na linha da frente, mais do que a detectar, enfim, ou a entrar num combate político ou partidário, contribua com soluções. E no fundo foi isso hoje que o Conselho Estratégico Nacional procurou fazer ao apresentar um conjunto de sugestões numa lógica colaborante naquilo que é uma resposta nacional, porque na realidade temos tido múltiplas conversas desde março e temos sentido que essas conversas têm sido inconsequentes e, portanto, era importante também pôr por escrito e permitir um debate público e devo dizer que as reações que eu tenho ouvido e recolhido vão no sentido de reconhecer que, de facto, é preciso fazer mais. E é evidente que aquilo que nós apresentamos no documento hoje
é preciso ser contextualizado em duas frentes. Primeiro, o ideal teria sido, a partir de março, ou até a partir de janeiro, quando o PSD colocou o primeiro requerimento sobre a Covid-19 no Parlamento, tivesse havido uma preparação para o outono e inverno que estamos a viver. Essa preparação, objetivamente, nos moldes necessários, não existiu. E, portanto, esse é um pressuposto que tem que estar subjacente na leitura, porque há ali um conjunto de matérias que teriam sido escritas de outra forma se tivessem sido feitos no tempo adequado. Agora estamos numa lógica de resposta em emergência. Por outro lado, nós temos que ter noção que nós propomos uma série de medidas que têm em vista, sobretudo, o momento pós-controle da atual vaga de novos casos. Isto é, nós estamos neste momento numa onda, não sabemos onde é que esta onda vai terminar, mas quem tem os dados objetivamente, como foi aqui dito, quem tem os dados é o Governo toma as medidas que considera necessárias e nós não temos outra hipótese senão confiar na Autoridade de Saúde, confiar na Ministra da Saúde, confiar no Primeiro-Ministro, de que estão a tomar as medidas que vão conseguir controlar o número de novos casos. Agora, o que é fundamental é perceber-se de uma vez por todas que não podemos voltar a cometer o erro numa terceira vaga que se cometeu na segunda vaga. Se não houve preparação, há que reconhecer o que é que falhou para garantir que não volta a falhar. E isso passa por nós garantirmos que nós somos capazes de evitar uma terceira onda de casos no primeiro trimestre de 2021, da mesma dimensão ou superior daquela que nós estamos a viver hoje. Mas para isso é preciso trabalhar e é preciso preparar o terreno desde já. E é nesse sentido que as propostas são apresentadas. Eu recordo apenas um exemplo, que é o caso de Israel, que atingiu quase mais de uma dezena de milhares de casos por dia, com uma população mais pequena que a nossa, decidiu por um confinamento de 3 semanas, geral, e o confinamento geral em Israel foi a sério, e aquilo que levou foi uma redução drástica de casos em 3 semanas, mas neste momento, por não terem alterado a sua estrutura de base de saúde pública, neste momento já estão a subir em flecha, já estão com 1000 casos diários e vai continuar a subir. E, portanto, se nós já ouvimos aquilo que é o esforço económico das empresas, dos restaurantes, que já não aguentam mais, imagine-se com novas vagas no início do ano que vem. É insustentável. E, portanto, é preciso, de uma vez por todas, que o Governo perceba o que é que tem que fazer. E eu confesso que há algumas coisas que tenho ouvido nos últimos dias que eu considero particularmente graves, porque estão a servir de desculpa para não fazer as reformas que são necessárias. Uma delas é que Portugal está nisto, mas também todos os outros países estão. E, portanto, como é uma situação em que toda a Europa está na mesma situação, estamos todos no mesmo barco, ninguém previu. Não é verdade. Nós vemos que há países que conseguiram responder de uma forma consistente e outros não. E acho que Portugal se devia comparar com os melhores, em vez de se comparar constantemente com Espanha ou com Itália. E quando nós olhamos, por exemplo, para a Dinamarca, que é um país com uma só fronteira terrestre como nós, rodeado de mar como nós, foi atingido na mesma altura que nós, depois de ter sido atingido no epicentro em Itália, em fevereiro deste ano, no início deste ano, nós percebemos que Dinamarca, a 15 de abril, abriu as escolas, desde então tem mantido um número de casos relativamente baixo e que, mesmo quando aumenta, rapidamente atua no sentido de controlar, para além de estar a testar 5 vezes mais, para além de ter uma política de testagem muito mais agressiva, muito mais dirigida, e, portanto, há aqui um conjunto de exemplos, depois podemos olhar para outras latitudes, se nós olhamos para a Coreia do Sul, se olhamos para o Japão, nós percebemos que há aqui um conjunto de exemplos que nós podemos, de facto, perceber que é possível fazer-se mais. A outra questão que de facto não é compreensível é dizer-se que esta segunda vaga não era previsível. Foi algo que o Sr. Primeiro-Ministro dizia, que não sabia que vinha uma segunda vaga. E essa é uma realidade que me preocupa, porque é o chefe do Governo, e o chefe do Governo é o primeiro a ter que lidar com ciência, com cientistas. E todo o conjunto de epidemiologistas com quem nós fomos reunindo nas várias reuniões do Infarmed, eu acho que têm a obrigação de chegar à frente, dizer publicamente se informaram o Sr. Primeiro-Ministro ou não, porque eu estive nas reuniões e sempre foi anunciado que essa segunda vaga vinha. E, portanto, se transmitiram outra coisa diferente ao Sr. Primeiro-Ministro, o próprio PSD questionou, os vários modelos matemáticos foram sendo publicados sobre aquilo que iria acontecer, e digo isto não é uma questão de olhar retrospectiva, é mesmo prospectiva, porque se houve uma negação à ciência à segunda onda, não pode haver à terceira. E eu acho que isto é muito importante porque é quem nos está a governar neste momento. Depois a outra questão é a mortalidade.
este excesso de mortalidade, quando nós olhamos a um estudo da Escola Nacional de Saúde Pública de 2 de novembro, que olhou para o excesso de mortalidade, ou seja, o número de pessoas que morreram a mais do que a média dos últimos 5 anos em período homólogo, e por cada morte Covid, houve 2 pessoas que morreram com outras doenças. E isto significa, e de acordo com os autores desse estudo, que resultou da incapacidade do Serviço Nacional de Saúde em responder adequadamente. Eu próprio questionei, no âmbito do debate do orçamento, a Sra. Ministra da Saúde sobre o excesso de mortalidade, particularmente entre os dias 18 de setembro e 21 de outubro, em que morreram precisamente cerca de 200 pessoas por Covid e cerca de 600 pessoas por outras doenças. E a resposta que eu obtive foi lido a partir de um relatório de agosto, em justificar com uma vaga de calor. E, portanto, nós percebemos aqui que há aqui uma tentativa de meter a cabeça na areia, e isto é o pior que nos pode acontecer neste momento. Nós precisamos que tenhamos à frente do Serviço Nacional de Saúde, à frente do Governo, quem possa ter a humildade de reconhecer os erros, não numa lógica política, mas numa lógica de gestão de uma emergência sanitária, para corrigirmos trajetórias. E por isso apresentamos hoje um documento que esperemos possa ser um contributo positivo para a resposta do país à Covid-19. São 7 eixos, está disponível online, não vou ser exaustivo. O primeiro eixo, diria estrutural, nós intitulamos como testar, identificar e isolar, uma prioridade, que passa por garantir um pouco aquilo que já foi dito, quer pelo Dr. Alexandre, quer pelo Dr. Ricardo Mexia, da necessidade de atuarmos a montante, ou seja, de identificar precocemente as pessoas infectadas e garantir a identificação não só dos infectados, como também dos suspeitos, aqueles que estiveram em contacto com as pessoas infectadas, em 24 horas e garantir o seu isolamento. E temos uma série de estratégias como garantir esse isolamento, como garantir a testagem massiva, como garantir a testagem sistemática em contextos de circuitos fechados e semi-fechados, como lares, prisões, escolas, e garantir que eliminamos a necessidade da prescrição médica para o recurso ao teste, assim como garantir a possibilidade de poder haver a contratualização de hotéis diferenciados para garantir o isolamento de infectados sem sintomas ou com sintomas ligeiros e dos suspeitos. Assim como a identificação, um mapeamento urgente de todos os lares, sejam as legais ou ilegais, para se poder determinar quais são os lares que têm condições e quais não têm condições de acordo com as exigências da DGS, de modo a podermos atuar de imediato com a evacuação de todas as pessoas residentes em lares sem as condições necessárias antes que aconteça o pior. Nós temos que atuar preventivamente. Para além da questão da testagem sistemática que eu já mencionei, portanto isto passa por uma transferência destas pessoas para estruturas de retaguarda, assim como permitir a saída das pessoas dos casos sociais mais célere, já foi iniciado em alguns hospitais, de modo a libertar camas nos hospitais de pessoas que já não precisam de estar em hospital e que aliás estão em situação de risco por estarem em contexto hospitalar. Assim como a operacionalização em contexto de emergência precisa aqui da ajuda da Defesa Nacional, e isso foi, no fundo, reforçado no texto, numa lógica de comando e controle, de hierarquização das prioridades da operação, porque claramente as autoridades de saúde estão a ter dificuldade em fazê-lo. Um outro eixo passa pela melhoria da comunicação, foi dito largamente aqui o que é que precisa melhorar, assim como a qualidade e o acesso aos dados. Sem isto é absolutamente impossível a comunidade científica participar, até o poder político, exceto do governo, não consegue ter uma posição mais informada daquilo que se está a passar no terreno. A necessidade de mobilizar a sociedade passa também pela estratégia de comunicação, mas garantir que de facto a sociedade tenha aqui um papel ativo. Neste momento, cada dia que passa de má comunicação, de comunicação incoerente, leva a um maior afastamento do cidadão daquilo que são as recomendações. Isto tem consequências muito gravosas a médio prazo. Basta ver a sondagem de portugueses que não estão disponíveis para se vacinar, caso haja uma vacina contra a Covid-19 e segura e eficaz. 1/3 dos portugueses já dizem que não se querem vacinar. Andamos a investir milhares de milhões de dólares e euros na investigação e desenvolvimento e corremos o risco de 1/3 da população se recusar a vacinar por haver uma quebra de confiança entre aqueles que são a autoridade de saúde e os governos e aquilo que são as populações. Um outro eixo é de prevenir o esgotamento do Serviço Nacional de Saúde. Este é um elemento crítico, já foi aqui falado várias vezes, tem várias abordagens também, como os meus colegas já mencionaram. Destacaria apenas a necessidade de separar hospitais Covid e não Covid. É absolutamente impossível, trabalhando em hospitais que têm os 2 circuitos, de garantir
que as duas se mantenham absolutamente estanques e termos uma visão de sistema de saúde. Neste contexto pandémico, devia haver um acordo global entre o setor público, privado e social e a Ministra da Saúde deveria poder gerir durante este período todo o sistema de saúde. Por outro lado, a gestão de camas, sejam de enfermaria, sejam de cuidados intensivos, deviam ser absolutamente centralizados, garantindo assim que cada vez que é preciso uma cama, em vez de andarmos aqui ao telefone a ver qual é o serviço que tem uma vaga, poder haver rapidamente, utilizando tecnologia básica, a transferência dos doentes para a vaga mais próxima e utilizando todos os recursos que o país tem, parcos recursos que não podem ser negados. Também defendemos, entre outras medidas, a criação de um programa especial de recuperação de listas de espera para consultas, cirurgias e exames complementares, recorrendo também ao esgotamento do setor público e depois ao setor privado e social, e uma correção de uma série de situações nos cuidados primários, libertando os médicos de família de muitas das tarefas telefónicas que hoje têm na resposta à Covid-19, mas também coisas tão básicas como centrais telefónicas e tecnologia de gestão de chamadas no centro de saúde. É absolutamente surreal a quantidade de cartas que nós recebemos na Assembleia da República, porque as pessoas ligam para o centro de saúde e ninguém os atende. E aquilo que nos dizem nos cuidados primários é que o telefone pode tocar na linha, mas não toca efetivamente dentro do centro de saúde, porque os centros de saúde nem sequer centrais de gestão de chamadas têm. A necessidade de protegermos os nossos profissionais, não apenas profissionais de saúde, todos aqueles que de certo modo estão em contacto direto com situações de risco, ao que eu juntaria profissionais que estão em situações de atendimento ao público, o que passa por garantir o acesso continuado a equipamentos de proteção individual. E também mais 2 eixos para terminar, o eixo das vacinas e medicamentos. Aqui, na área das vacinas por via da União Europeia, temos tido um papel. Portugal pode ter um papel mais agressivo, se quiserem, como país soberano, mas na área dos medicamentos, claramente não estamos na linha da frente e era importante que Portugal se posicionasse para ter acesso a ensaios clínicos, por exemplo, que pudessem ser realizados em Portugal, garantir que estamos na linha da frente daquilo que é o desenvolvimento de tecnologias, porque, quem sabe, se o desenvolvimento de um medicamento eficaz contra a Covid-19, ou pelo menos parcialmente eficaz, poderá ser um instrumento que surge antes de haver uma vacina segura e eficaz efetivamente distribuída por toda a população. E por fim, um último ponto em que nós defendemos já uma visão de médio prazo, ou seja, haver um plano para a fase em que o país vai ter que levantar as restrições por cada uma das áreas da sociedade e da economia, o que é que se deve fazer, mas também garantir um plano de preparação do inverno-primavera, uma vez que não houve um plano efetivo do outono-inverno, e um plano que seja quem faz o quê, quando, como e com que recursos. Acreditamos que isto é muito importante, e quem faz este plano não deve estar envolvido na resposta da emergência atual em curso, deve ser à parte, aliás, um pouco em linha com aquilo que o Dr. Alexandre Valentim Lourenço dizia, e uma outra equipa também absolutamente estanque, que possa já começar a pensar no pós-pandemia, no sentido da reforma do dispositivo de saúde pública, da reforma da saúde pública e, diria, a reestruturação e repensamento do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema Nacional de Saúde, que, como foi aqui dito, tem 40 anos de existência e que não podemos continuar a aplicar modelos antigos no século XXI, reconhecendo que esta pandemia colocou uma lupa sobre as fragilidades e devemos ter, de facto, a humildade de aproveitar, de certo modo, esse momento e essa oportunidade para darmos o salto em frente, para garantir o cumprimento da Constituição de um acesso universal à saúde para todos, com elevada qualidade, de forma equitativa e financiado de forma solidária. E se calhar ficava por aqui, Guilherme. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Ricardo Batista Leite. No fundo, citou aqui os eixos prioritários que foram hoje apresentados pelo Conselho Estratégico Nacional, do PSD, como forma, digamos, de conseguirmos mitigar estes efeitos, mas acima de tudo com uma reflexão que nos é exigida, nomeadamente ao nível da testagem, da comunicação, da mobilização da sociedade, a questão da prevenção do esgotamento do Serviço Nacional de Saúde, a proteção dos profissionais, a questão da vacinação e a monitorização e a preparação para o pós-confinamento e pós-pandemia. Muito obrigada. Eu, antes de começar aqui a chamar a atenção para algumas questões que também tenho ido observar que estão a ser colocadas pelo nosso público, eu gostava de perguntar um bocadinho, isto até porque o Dr. Ricardo Batista Leite referiu isso, mas
e punha a questão aos três. A questão das unidades de retaguarda, a questão nomeadamente de, se sim, como é que elas podem efetivamente ser implementadas, ou seja, unidades de retaguarda, criar infraestruturas para isolamento profilático, criar infraestruturas para isolamento de casos Covid, sim, não, como, que tipo de estruturas, teremos capacidade efetivamente para isso, para fazer, para operacionalizar, com que custos, e sabendo que há Covid e há muito para além também dos doentes Covid, não é? Não sei se algum dos três Eu posso começar por alguns aspectos. Eu acho que, de facto, a questão das unidades de retaguarda é pertinente em diversas dimensões. Por um lado, a questão de pessoas que não têm condições para cumprir os isolamentos profiláticos tem estado na ordem do dia desde o início. Nós sabemos que parte do problema que enfrentámos, por exemplo, aqui na região de Lisboa e Vale do Tejo, teve a ver com algumas populações que tinham, de facto, dificuldades em fazer esse isolamento profilático em condições adequadas. Seja porque, fruto da sua precariedade laboral, não podiam ficar em casa, ficar em isolamento, seja porque as próprias habitações não tinham condições para que eles pudessem cumprir um bom isolamento profilático. E por exemplo, a China, os doentes, enquanto são doentes, não estão fora da guarda das autoridades de saúde. E, portanto, uma parte daqueles espaços que foram criados era precisamente para acolher doentes, ainda que com quadros muito ligeiros, e, portanto, que não precisavam verdadeiramente de cuidados de saúde, mas que estavam, entre aspas, confinados a espaços em que não contactavam com outras pessoas e, por essa via, reduzir a disseminação da doença. Depois, há aqui outros aspectos que são muito importantes. Por exemplo, em relação à questão dos lares, que foi um dos problemas que enfrentámos, é notório que há uma parte importante dos lares que não têm condições, perante um surto, para assegurar circuitos separados entre Covid positivos e Covid negativos. E, portanto, numa fase inicial, provavelmente faria sentido deslocalizar as pessoas que estavam alojadas no lar para espaços onde não eram hospitais, mas eram espaços onde lhes podiam ser prestados os cuidados habituais de um lar, mas que permitiriam a separação entre os positivos e os negativos. E depois, eventualmente, haverá também aqui a necessidade de expandir a capacidade hospitalar. Mas, na minha perspectiva, talvez não seja uma grande ideia tentar montar hospitais fora dos hospitais, porque a infraestrutura é complicada, porque as condições para o fazer são difíceis e, portanto, acho que se calhar preservaria mais essas unidades de retaguarda para acolher os casos sociais que estão internados há longo tempo, para os casos, lá está, mais ligeiros, que não precisariam verdadeiramente de cuidados muito diferenciados e, portanto, talvez optasse mais nessa lógica. Agora, tudo isto implica recursos e, portanto, se nós estamos a deslocalizar recursos da saúde, dos hospitais, dos centros de saúde para estas unidades, naturalmente estamos a descobrir outras necessidades. E, portanto, tem que haver aqui uma gestão muito parcimoniosa desta rede e, aliás, como já foi dito, talvez neste momento, mais até do que o Serviço Nacional de Saúde, é importante envolver o Sistema Nacional de Saúde numa resposta integrada, porque quer dizer, não faz sentido estarmos a montar um hospital de campanha se temos capacidade hospitalar subaproveitada no setor privado ou no setor social. Enfim, acho que é talvez tentar ser o mais ágil na gestão dos recursos sem perdermos um bocadinho o foco. Talvez indo de encontro um bocadinho às palavras do Ricardo, falar um bocadinho, unidades de retaguarda, vamos definir. Para quê? Foi aquilo que o Ricardo andou à volta. Eu acho que nós devemos definir níveis das unidades de retaguarda, para termos uma gestão eficiente. Nós devemos ter unidades de retaguarda de nível básico 1, chamemos-lhe o que quer que seja, para doentes assintomáticos que não podem estar noutra localização. Esses não precisam de uma vigilância clínica muito apertada, precisam ter um sistema de monitorização, podem ser utilizados hotéis convertidos para tal e de uma forma muito simples.
Segundo, temos de ter um nível secundário para doentes que têm sintomas ligeiros. Estes doentes com sintomas ligeiros podem ser uns potenciais disseminadores para outros focos da comunidade e às vezes não têm a capacidade nem a chegada rápida às instituições que nós queremos preservar. E aí precisamos de uma monitorização feita com alguns enfermeiros, talvez 1 ou 2 médicos de referenciação para um grande número de doentes com sintomas ligeiros que poderiam até estar em casa, mas que aí estariam isolados. E terceiro, depois temos de ter os sintomas moderados ou os doentes de risco elevado, que não precisam de tratamento imediato hospitalar, mas que podem precisar de recorrer a um hospital em 24 a 48 horas. O que conhecemos desta doença é que quando há um agravamento ao fim de 12, 14, 15 dias da doença, esse agravamento para alguns doentes é muito rápido e muito dramático e o acesso e a monitorização destes doentes atempada tem que ser feita por profissionais dedicados a eles. Não precisa de tantos médicos nem de tantos enfermeiros de um rácio tão elevado como uma unidade de cuidados intensivos ou de um internamento hospitalar, mas precisa de pessoas capazes de articuladamente com esses hospitais os poder deslocar. Isto é a forma de nós protegermos as unidades hospitalares de cuidados agudos para a doença para que ela está vocacionada, sem retirar daí os profissionais para estas unidades de retaguarda. Ou seja, temos que ter um nível de gestão muito coerente para termos os profissionais certos, no local certo, no momento certo. Porque se misturarmos todos estes níveis, nós teremos a bagunça em todos os hospitais de terceiro nível, como nos hospitais distritais ou como nos cuidados continuados e nos lares. Porque não temos organização, não temos gestão integrada de níveis diferentes de cuidados. E isso é essencial. E é aí que é um princípio básico que no princípio da planificação devia de ser feito e a partir daí nós podíamos então estruturar a nível de hotelaria, ao nível de profissionais, ao nível de equipas, níveis diferentes, com recursos diferentes, de acordo com a gravidade das situações clínicas. O que nós chamamos uma gestão clínica ou uma governança clínica de uma doença, ter níveis diferentes, circuitos bem delimitados para a doença. Isto permitiria preservar, provavelmente, algumas unidades para cuidados não diferenciados. Eu vou-vos dar um exemplo da minha área, eu sou obstetra e conheço bem as realidades das maternidades da zona de Lisboa. Todas elas têm um circuito para Covid, todas elas fazem 1 ou 2 partos por semana, 3 partos quando são, em algumas delas, com doença Covid, mas depois fazem 40 a 50 partos dos outros. E nós estamos a duplicar os recursos, quando seria muito mais simples concentrar os 30 partos por semana numa única maternidade, fazendo uma política de testagem a todas as grávidas no final do tempo ou no início com testes rápidos e preservar as outras maternidades para ter uma assistência cuidadosa, adequada para as outras patologias. Isto não está a ser feito e nós temos a ter equipes a duplicar ações em circuitos diferentes porque elas não foram reforçadas, nem foi possível, nem é possível reforçá-las neste momento. E por isso é uma questão de gestão que não está a ser colocada de uma forma racional. E isso era essencial, termos uma gestão cuidadosa, racional dos nossos recursos. Ricardo. Não, enfim, estou absolutamente de acordo e, de certo modo, o documento hoje apresentado faz uma tentativa de organização dos ditos níveis de organização das pessoas com necessidade de isolamento e o que eu creio que sai muito claro destas respostas é que o isolamento é crítico. Sem esse isolamento não vamos ser capazes de reduzir o número de novos casos. E, portanto, quando nós falamos na necessidade de mudar radicalmente de estratégia, passa também por esta questão da testagem sistemática, de uma forma alargada em contexto populacional, em contextos de risco, e garantir que depois de feito o teste, em todos os casos positivos, possa haver de facto todo o rastreamento necessário e garantir o isolamento. Esse é o outro aspecto que o documento ressalta, é uma equiparação daquilo que é um isolamento profilático a um isolamento de uma pessoa infectada. É fundamental que haja um reconhecimento de que ambos os cidadãos, seja um infectado, seja um cidadão que esteve em contacto com alguém infectado, tem igual responsabilidade ao cumprir no isolamento e muitas vezes não há condições para cumprir esse isolamento. Quem lida com os doentes ou com os suspeitos a quem temos que informar que vão ficar isolados, muitas vezes respondem, mas eu tenho que ir trabalhar, não posso viver sem o meu trabalho. Há pessoas que dizem, como eu já tive, que tiveram isolamento profilático
já saíram do isolamento profilático há vários meses e continuam à espera de serem ressarcidos pela Segurança Social. Há aqui um conjunto de situações, depois de alimentos básicos, de bens essenciais, que numa lógica de articulação com as autarquias poderia ser respondido também, que também não é. E, portanto, nós garantimos estas condições. Quem não tem condições no seu domicílio e poder haver, de facto, sejam hotéis, neste caso, para ajudar também um setor de turismo que está absolutamente destruído, pessoas assintomáticas, pessoas que tiveram em contacto com pessoas positivas e, portanto, não positivas, mas que têm que ficar em isolamento, poderem ficar em hotéis, garantindo aqui também uma ajuda indireta a estes estabelecimentos, parecem medidas que são relativamente simples. E se nós falarmos em termos de custos e de recursos, o oposto disto é termos um modelo ioiô de confinamento geral, desconfinamento, que é absolutamente destrutivo para a nossa vivência em sociedade e para o nosso tecido empresarial. E, portanto, o país tem que tomar esta opção, que me parece a opção óbvia, de investir o pouco que é necessário para lidarmos com as dezenas de milhares de pessoas que estão em vigilância, para garantir que um país de 10 milhões possa continuar a funcionar. E se isto, reduzindo o número de casos para um número de casos gerível, que neste momento não é, voltando a esse patamar, tendo estes modelos em curso, nós poderemos de facto controlar a pandemia como vários outros países fazem e com os quais devemos aprender. Doutor, no fundo, quer dizer, se nós não tivermos aqui medidas rápidas, nomeadamente em matéria de isolamento, medidas de testagem, de comunicação, que no fundo foram elencadas pelos 3 oradores, a minha pergunta é, hoje era notícia Itália, com hospitais lotados, há doentes a receber oxigénio no carro. Hoje era uma notícia que eu pergunto, corremos esse risco? Bom, eu posso começar e se nós continuarmos a um aumento exponencial de casos, nós vamos esgotar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, isso parece-me óbvio. Aliás, em termos muito práticos, esta conversa de esgotarmos o sistema ou de ruptura do Serviço Nacional de Saúde acaba por ser um pouco falaciosa, porque em termos muito práticos, o sistema já rebentou, no sentido em que há doentes não Covid que veem as suas consultas e cirurgias programadas canceladas, em que as pessoas têm dificuldade de acesso à saúde, em que vemos uma mortalidade excessiva, em que, como eu referi, por cada óbito de Covid há 2 óbitos por outras doenças. E, portanto, é preciso perceber-se que aquilo que o seu Primeiro-Ministro tentou explicar, enganou-se nos números, mas esquecendo essa parte, dos cuidados intensivos, de que não se preocupem porque se precisamos de mais camas de cuidados intensivos para doentes de Covid, vamos tirando às outras que não estavam alocadas para a Covid, significa que vamos tirar aos outros doentes. E como o Filipe Freud explicou hoje, temos perto de 800 camas de cuidados intensivos de nível 3 em Portugal. Se nós, de facto, estivermos a ocupar metade dessas camas com doentes Covid, já estamos, de facto, em ruptura, porque de acordo com o bastonário de ordens médicos, a taxa de ocupação média das camas é de 80% a 90%. De acordo com o governo, é de 60% a 70% no período pré-pandémico, de camas de cuidados intensivos. Seja no cenário do governo, seja no cenário do seu bastonário, em qualquer um dos cenários, nós já estamos para lá da ocupação máxima do sistema de saúde. E, portanto, é fundamental haver aqui uma consciencialização que a falta de preparação tem um custo humano, que se traduzem em pessoas doentes e que traduzem em óbitos. E há aqui um outro aspecto que foi referido no início, que é importante as pessoas terem noção. Nós falamos muito da mortalidade, mas é só porque é mais fácil de medir. Muito pior do que isso é a morbilidade. É a perda de qualidade de vida, é a perda dos anos de vida saudáveis que inevitavelmente vão acontecer associados a um conjunto de condições clínicas que não estão a ser diagnosticadas atempadamente ou de condições crónicas que não estão a ser acompanhadas devidamente. E, portanto, tudo isto vai ser pago. Ou é pago com cuidados de saúde mais caros, mais diferenciados e potencialmente com pior prognóstico, ou vai ser pago com a vida das pessoas. E, portanto, é uma obrigação ética e moral tudo fazermos para inverter caminho. Não sei se o Dr. Ricardo Mexia, o Dr. Alexandre Lourenço quer acrescentar algo aqui.
Um pouco na questão dos centros de saúde, hoje também referia-se, centros de saúde começam a desmarcar doentes não urgentes. Ou seja, era também hoje capa de um jornal diário que referia-se que é nos cuidar, isto ainda tem um pouco ao encontro de um público que nos assiste, a Ana Isabel Feijó, que diz, bom, os centros de saúde têm que começar a aliviar os hospitais urgentemente, e a capa que nós temos hoje no diário é nos cuidados primários que mais de 90% dos pacientes com Covid são acompanhados primeiro por médicos de saúde pública e depois por médicos de família. E passo a citar, há muito que uns e outros reivindicam meios humanos e técnicos para responder aos pacientes e controlar uma pandemia. Os centros de saúde, efetivamente, passa apenas por dotá-los de mais meios tecnológicos para que possam, ou passa claramente por aliviar aqueles que são os profissionais de saúde, nomeadamente médicos e enfermeiros, que estão neste momento a ter um conjunto de tarefas que se calhar poderiam ser desenvolvidas por outros. Há claramente uma sobreposição de tarefas, muitas delas administrativas, com tarefas clínicas, que médicos e enfermeiros estão a fazer. Eu tenho conhecimento de vários casos, por exemplo, o rastreio de pré-triagem, que é administrativa, está a ser feito por médicos nos escalões básicos e por enfermeiros, quando aquilo podia ser feito por uma tableta. Tem febre ou tem tosse, vá para a esquerda, não tem febre ou não tem tosse, vá para a direita. E há alguns hospitais que têm profissionais de saúde a fazer isso e depois faltam os profissionais de saúde para fazer a interpretação clínica e o tratamento destes doentes. Em relação aos cuidados de saúde primários, a minha posição é cada vez mais crítica. É que cada vez mais os médicos de família estão a fazer tarefas telefónicas de acompanhamento que podem ser feitas de outra forma. E se eles não respondem às situações não urgentes, ou mesmo às situações urgentes não Covid, estes doentes, o único recurso que têm é irem para o hospital. E os hospitais já estão sobrecarregados. Isso aconteceu na primeira fase. Tivemos muitos doentes que não tiveram ou foi-lhes barrado o acesso no centro de saúde por várias situações que à partida têm que ser triadas para ver se são urgentes ou não. Porque sem ter um contacto com um profissional de saúde, nomeadamente com um médico, nós não percebemos se determinados sintomas merecem urgência e cuidado ou não. E sendo barrados, eles vão para os hospitais. Quando foi da primeira fase, eu tenho fotografias e filmes deliciosos dos corredores do Hospital de Santa Maria durante a primeira semana da pandemia. Os corredores que às 10 da manhã tinham centenas de pessoas estavam vazios. E quem conhece o hospital sabe bem o que é ter os corredores principais do piso 1, onde circulam centenas de doentes, e estavam vazios. Não foi porque o hospital tivesse fechado, foi que as pessoas tiveram medo e não foram ao hospital. Também aconteceu no centro de saúde. E de repente há um rebound, porque as doenças que se continuam a evoluir e a manifestar têm que depois ser vistas em fases mais avançadas dessa doença. Uma infecção que a pessoa menospreza e fica em casa, uma infecção bacteriana e outra coisa qualquer, uma apendicite, ou o que é que seja, não pode ser protelado a sua triagem e o seu diagnóstico e colocado para mais tarde. Se for para mais tarde, ela vai sobrecarregar todo o sistema de uma forma muito mais grave do que aquilo que existia. E por isso a necessidade de dotar os médicos de família, os centros de saúde, pelo menos algumas unidades do ACES, para fazer o seu trabalho normal, atender os doentes e fazer essa triagem, tem que ser garantido. Não pode ser feito por telefone, não pode ser feito por uma tarefa administrativa. Isto não está a acontecer. Tem que ser feito claramente e permitir que os médicos de família façam 80% a 90% das suas funções normais, retirando-lhes muito da carga administrativa que têm. Porque sempre falamos com um médico de família, o que ele nos diz é que 30% a 40% do seu tempo é a preencher formulários, a responder a indicadores e a fazer papéis. E que não deviam ser feitos por eles, deviam ser feitos por assistentes administrativos, por outros profissionais. Eles devem estar a ver doentes. E isso não acontece. Nesta fase, isso torna-se mais evidente. Porque o que é mais facilmente mobilizável acaba a ser sempre o médico. Porque como tem o conhecimento total, ele consegue fazer as suas funções, tal como faz as de um enfermeiro ou de um administrativo ou outra coisa qualquer, e tem-se usado o alibi da clínica para os deslocar para tarefas para as quais eles não são as mais adequadas. Nós precisamos dos médicos certos, no momento certo,
com o doente certo. E caso isso não aconteça, tendo nós uma organização em especialidades e em diferentes níveis de qualificação profissional, se caso isso não aconteça, o sistema implode, não explode, implode, não consegue resistir. O pior que eu posso ter é um médico muito diferenciado a fazer trabalho básico, porque está a ser desaproveitado, e ter depois médicos muito pouco diferenciados a fazer trabalho muito avançado, porque falta o diferenciado no local certo. E isso é a explosão do sistema. E isso não está a acontecer. E é preciso tomar isso em consideração. A reestruturação dos sistemas ou das equipes vai-nos fazer pensar e vai-nos fazer passar, depois desta vaga, nós não podemos modificar o sistema agora, mas vamos ter que começar a modificar imediatamente entre a segunda e a terceira vaga, pensando que daqui a 10 anos teremos outras infecções semelhantes a estas, quiçá piores, e temos que preparar o sistema não só para esta fase, mas para tudo o que vem a seguir. Ricardo, Dr. Ricardo Mexia, uma das questões que foi colocadas por o Rui Perdigão Fernandes coloca dizendo há hipótese de reversão do nível de contágio a médio prazo. A que prazo? Faz-nos esta pergunta. Será que consegue aqui dar... Essa é a pergunta do $1 milhão, não é? E, portanto, Sem nós dúvida, gostaríamos de ter a resposta. Depende. A resposta a essa pergunta depende. Depende daquilo que nós, enquanto indivíduos, fizermos, depende daquilo que for a capacitação da resposta. Há alguns países europeus que começaram mais cedo que nós a crescer e em que a situação, neste momento, abrandou um pouco. Portanto, o crescimento abrandou. Se nós vamos conseguir replicar essa realidade, enfim, vamos ver se o vamos conseguir, mas com os dados que temos é impossível fazer uma projeção de quando é que vamos interromper a progressão. Neste momento não temos essa... Hoje, curiosamente, os números pareceram não ser tão elevados como seria expectável face à evolução da semana passada. Vamos ver o que é que diz até sabemos que os números que tem o impacto do fim de semana, em que há sempre menos diagnósticos, não são mais fiáveis, mas eventualmente os números da manhã e depois já poderão ter uma dimensão mais estável e vamos ver o que é que se passa, mas para já é muito difícil fazer uma projeção de quando é que vamos ter a situação controlada e, portanto, não arrisco uma data. Tem havido várias queixas no que concerne à vacina da gripe, na medida em que a mesma não está a ser distribuída como se esperava, no fundo o acesso parece estar a ser comprometido. Aliás, hoje também era referido que os centros de saúde sem vacina da gripe têm de esperar até ao fim do mês. O Sindicato Independente dos Médicos denunciava hoje a falta de vacinas da gripe nos centros de saúde, onde só chegará o novo estoque no final do mês, obrigando a reagendar os utentes que já estavam, no fundo, marcados. Como é que vem esta questão? Ricardo Batista-Lar. Eu posso só 30 segundos, quer dizer, na altura falou-se de antecipar a época de vacinação contra a gripe. E a ideia é uma boa ideia, mas é importante não falar sobre ela, é importante implementá-la. E, portanto, na prática, o que estamos agora a assistir é que não tem sido exatamente assim. E, portanto, obviamente é de lamentar este atraso na vacinação da população. Gostaríamos que, de facto, tivesse sido diferente. Se eu puder só acrescentar aqui, esta é uma das matérias que, de facto, mais choca a falta de preparação, porque as pessoas estão a sentir no dia-a-dia. Nós vemos no plano outono-inverno, fala na vacina da gripe, não diz uma palavra sobre a vacina antipneumocócica, que é algo que também não se compreende, que não tenha sido adotado como parte da estratégia, mas em relação à vacina da gripe, em março e abril, o PSD fez múltiplas intervenções apelando a que o país se antecipasse. Vários países, incluindo, recordo da Suécia, que tem uma população igual à nossa, que em abril já tinha fechado um contrato para 9 milhões de doses de vacinas para uma população de 10 milhões de pessoas. E a Itália duplicou, aliás, aumentou em 50% o seu estoque de vacinas para este ano. A Alemanha em 30%. E nós vemos aqui em Portugal uma situação
em que o primeiro concurso que é lançado é no último dia ou no penúltimo dia de maio, que depois basicamente ficamos exatamente com o mesmo número de vacinas para o SNS que tínhamos tido no ano anterior, e depois fazem um segundo concurso a 30 de junho, em que conseguiram mais 400 mil doses e ficamos com 2 milhões de vacinas para uma população de 10 milhões, em que aquilo que foi dito é que as vacinas iriam ser adquiridas para a população de risco que iria ser definido pela DGS. Só que o grupo de risco só foi definido depois de saber o número de vacinas que se consegue e não o contrário. Foi uma das perguntas que nós fizemos. Então, quantas vacinas é que precisam em função do grupo de risco? E ninguém disse. Há um outro aspecto. Quando olhamos para as vacinas no setor privado, ou seja, para além das pessoas que têm direito à vacina gratuita distribuída pelo SNS, há um conjunto de outras pessoas, há mais 8 milhões de portugueses, em que uma parte delas podem querer ter acesso à vacina. E nós passamos de 2015 de 600 mil vacinas no mercado português para 500 mil vacinas no mercado português. Menos. Em ano de pandemia, em que havia necessariamente um aumento de procura, em que fizeram campanhas massivas a dizer para as pessoas se vacinarem. Nós temos pessoas que se inscreveram em listas de espera para vacinação em agosto e setembro e que ainda não foram vacinadas. Neste momento, no contexto que nós estamos, no dia 11 de novembro, nós temos 1 milhão de portugueses vacinados, segundo os dados do Ministério da Saúde. E, portanto, por mais esforço que faça, eu fiquei profundamente chocado que a Ministra da Saúde tenha dito ao Presidente da República, quando foi aquele dia da vacinação, que ficou muito famoso pelas capas de jornais que proporcionou, a verdade é que o Presidente da República disse: não se preocupem, quem quiser ter acesso à vacina vai ter. E eu acho que foi uma informação muito, muito arriscada, porque há países que recomendam a vacinação para a gripe a toda a população acima dos 6 meses de idade. Isso é absolutamente impossível. Portugal só tem 2 milhões e 500 mil doses. E não há mais no mercado, por mais que tentem. E, portanto, acho que aqui, de facto, há que reconhecer. Nós tínhamos um instrumento que poderia minimizar a carga da doença, a procura de cuidados de saúde, e desperdiçou-se uma oportunidade. Dr. Alexandre Lourenço estava a pedir a palavra, penso eu. Tem a ver com as palavras do Dr. Ricardo Batista Leite. É porque nós perdemos tempo. E perdemos tempo até porque o nosso sistema de contratação pública e a maneira como o Estado centralizado funciona é muito ineficiente. Ou seja, quando nós necessitamos de tomar decisões para responder a esta necessidade, nós demoramos tempo a lançar os concursos foram demorados e chegámos ao mercado sem a capacidade de reservar aquilo que precisamos. E por isso temos agora a falha do número de vacinas, temos aquilo que é incompreensível, que é termos menos vacinas do que em anos em que não há pandemia, e depois temos um discurso em que se diz que vai haver mais vacinas e que vai haver maior capacidade de tratar. E é isso que nós não compreendemos. Primeiro, porque há coisas que eu costumo usar 3 palavras muito simples que se aplicam muito bem aqui. A primeira resposta é a da ciência. Nós temos factos científicos e temos muitas vezes a palavra da ciência que é menosprezada, ciência. Segundo, temos a ver com a coerência. Ou seja, se a ciência nos diz uma coisa, nós devemos pôr em prática essa coisa e não apenas dizer que o vamos fazer. Nós dizemos, mas não fazemos. A falta de coerência. E depois há uma complacência. E a complacência aqui é negativa. Ou seja, nós sabendo que as coisas estão a funcionar mal, minimizamos, arranjamos alibis e temos que parar de ser complacentes e passar a enfrentar de uma forma clara, objetiva e assertiva os problemas que temos. E o primeiro passo é admitir que temos um problema. É como muitas vezes nas dependências que nós temos. As dependências alcoólicas, tabágicas, enquanto nós não admitirmos que temos um problema, nós não podemos passar para a fase de resolução do problema. E isso tem sido feito permanentemente. Sempre que há um problema que se detecta, arranja-se uma desculpa, tal como foi feita do golpe de calor, como é feito, o que quer que seja. Não é isso que nós precisamos. Nós precisamos de enfrentar claramente o problema, assumirmos que é um problema e passarmos para a sua resolução. Quanto mais tempo perdermos nesta fase de complacência, de pôr a cabeça debaixo da areia, menos dedicamos o nosso tempo à procura e ao arranjo de soluções eficazes no combate à pandemia. Fala-se e tem-se vindo cada vez mais a falar, e agora mais recentemente, a vacina contra a Covid-19
Será a vacina a solução? Isto é, tomamos a vacina, acaba-se tudo, o dia seguinte, vida nova? Doutor Ricardo Mexia está... Ok. Não, eu acho que há aqui duas saídas para a pandemia. Ou nós encontramos uma terapêutica eficaz e segura e acessível, e, portanto, isso, apesar das pessoas adoecerem, depois não temos as consequências nefastas da doença. Portanto, esse é um caminho. Outro caminho é o caminho da imunidade de grupo. E essa imunidade de grupo pode ser atingida de duas formas: pela via natural ou pela via artificial, que é a da imunização, não é? Das vacinas. A via natural da imunidade de grupo, que tem sido defendida por algumas pessoas, é um péssimo caminho, porque os custos humanos de uma opção desse género são elevadíssimos. E, portanto, não é verdadeiramente aceitável que nós deixássemos a doença circular para aumentarmos o número de pessoas que já se tinha infectado e, portanto, deixava de ser suscetível, e esperar que isso permitisse depois voltarmos à normalidade. Portanto, esse não é seguramente o caminho. Resta-nos, então, o caminho da vacinação para atingirmos essa imunidade de grupo. E esse foi o caminho que adotámos para uma série de outras doenças, e foi por essa via que nós conseguimos hoje ter, à custa, por exemplo, em Portugal, de uma elevadíssima taxa de cobertura vacinal, um bom controle de um conjunto de doenças. Portugal é dos países com maior confiança vacinal na Europa, não há dúvida nenhuma em relação a isso, e, portanto, nós temos que assegurar que qualquer solução que venha a chegar ao mercado é uma solução segura, principalmente, e, expectavelmente, também eficaz. E, portanto, seguramente que a vacina pode ser uma solução para esta pandemia, mas também é preciso que as pessoas tenham a percepção que não é no dia a seguir desenvolvermos a solução que ela resolve todos os problemas, e, portanto, também vai demorar algum tempo até que ela possa ser produzida em quantidades suficientes, até que possa ser distribuída e administrada em quantidades suficientes, e, portanto, há que ter também aqui alguma refriar os ânimos, mesmo quando surgir uma vacina, que será seguramente uma excelente notícia, quando e se acontecer, mas não será imediato o impacto dessa situação. E, portanto, também temos que ter alguma cautela depois no pós-descoberta, de forma é que depois podemos materializar isso no sucesso, no controle da doença. Carlos Batista Leite, não sei se quer acrescentar aqui algo. Não, aquilo que o Ricardo disse é absolutamente verdade. Apenas acrescentaria que, em termos daquilo que é a contratualização por parte da Comissão Europeia, nós ouvimos falar em milhões de doses que vão ser distribuídas. É importante perceber que esses milhões de doses depois são distribuídas em função, imagino eu, embora isso não seja domínio público, em função da dimensão populacional de cada país. E, portanto, Portugal terá, eventualmente, vacinas para uma parcela da sua população, caso haja uma vacina segura e eficaz, produzida e distribuída de forma atempada no decorrer de 2021. E, portanto, pode significar que só possamos ter 1 milhão de doses de vacina, ou 2 milhões, por exemplo, esta a mais recente que tem sido falada da vacina da Pfizer, são 2 doses, uma vacina que pode cobrir uma parte da população de risco. E, portanto, infelizmente, a não ser que haja aqui um conjunto de fatores inesperados, muito dificilmente até o final de 2021 teremos uma cobertura vacinal suficiente para responder positivamente à pergunta da Guilhermina do tal regresso à normalidade, mas há aqui outros fatores em jogo, como o Ricardo Mexia dizia, como a questão de eventualmente surgir antes uma terapêutica que pode, de facto, servir aqui como um instrumento de minimização dos impactos clínicos da Covid-19, e aí podemos gerir, no fundo, a infecção pelo SARS-CoV-2 com uma outra capacidade, sem as consequências nefastas no Serviço Nacional de Saúde. O importante é não desistirmos aqui de investigação e desenvolvimento que está em curso e garantir que Portugal está na linha da frente das várias frentes que neste momento estão no campo da ciência, para garantir que, quando haja uma opção, que Portugal e a Europa, de facto, possam beneficiar da ciência. Não sei se poderei acrescentar. Sim. Vamos perceber também 2 aspectos fundamentais. Eu concordo com o Ricardo Mexia quando falou que a forma natural de se atingir a imunidade de grupo tem um preço
incalculável. Eu não sei exatamente para esta doença, os Ricardos saberão provavelmente muito mais do que eu, qual é o nível de população que nós precisamos ter para uma imunidade de grupo, mas certamente 30, 40 ou 50% dessa população, para uma doença que tem uma taxa de mortalidade de 1%, significa algumas dezenas de milhares de óbitos, para não falar da morbilidade e das consequências. Nós temos muitos doentes atualmente nos hospitais que já estão negativos há vários meses e que têm sequelas graves, quer respiratórias, quer neurológicas, da doença grave que tiveram há 3 ou 4 meses atrás. E por isso esse custo é impossível de falar. O segundo aspecto que eu queria falar é que nós estamos a ver algo que é magnífico para quem está, do ponto de vista científico, a avaliar para o desenvolvimento destas vacinas. Nunca na história da humanidade tão rapidamente se desenvolveram investigação com tantas linhas de investigação diferentes para produzir vacinas. Isto tem certamente uma necessidade que é muito de saúde e também tem alguns contornos económicos por trás. Mas é preciso perceber que o tempo normal de desenvolvimento de uma vacina normalmente não é de meses, é de anos. E para todos os medicamentos e para as vacinas em si, até para percebermos exatamente qual a sua eficácia, quais as suas repercussões a longo prazo. Não temos, por necessidade, tempo de testar como as fazemos antes, e isso é um risco. E, por isso, a nossa esperança nas vacinas tem que ser positiva, mas não podemos ultrapassar aquilo que a ciência nos ensina. Existem passos metodológicos para a implementação destas vacinas no mercado, existe depois uma fase depois da introdução de vigilância dos seus efeitos que nos podem melhorar ou piorar esta percepção da vacina. Lembro que a vacina da gripe, que tem alguma eficácia, tem que ser renovada todos os anos porque as estirpes mudam, temos que perceber que a maneira e os grupos de risco e a maneira como os aplicamos têm que ser muito bem fundamentadas para nós podermos deslocar os milhões de doses que serão produzidas em tempo útil para as pessoas que elas precisam. Porque nós não vamos produzir 300 milhões de doses de vacinas num mês. Vamos produzi-las certamente durante vários meses ou anos até atingirmos esse número. E temos de ter uma estratégia de como é que elas vão chegar ao mercado, a quem é que as vamos dar e de que formas é que vão ser disponibilizadas. E isso é uma coisa que podemos planificar já. E não ficar daqui a algum tempo, quando formos inundados delas, normalmente termos o alívio da falta do planeamento para justificar erros estratégicos na sua aplicação. Muito obrigada, Sr. Doutor. Eu vou ter um desafio, digamos uma palavra, digamos que final, mas eu penso que de uma maneira ou de outra houve aqui uma convergência de ideias, nomeadamente no que se refere à questão da testagem, à necessidade de comunicação, à necessidade de um isolamento, nomeadamente a questão do isolamento profilático e por outro lado a questão do isolamento de doentes com a Covid. E a questão que é de facto pertinente e premente, que é o planeamento, porque nós estamos efetivamente numa segunda vaga, que é dito, não pelos senhores, mas tem-se ouvido que não se contava que esta segunda vaga chegasse tão cedo, por parte de alguns. A verdade é que ela está aqui. E o risco de entrarmos numa terceira vaga também pode eventualmente vir a acontecer. Sim, não? Assim, eu acho que é possível. Agora, nós ainda estamos no meio desta segunda, não sabemos quanto tempo é que vai durar, não é? E, portanto, não é claro ainda a dimensão do que estamos a atravessar. E, portanto, é possível que haja um período de menor incidência. Talvez possamos aprender alguma coisa com aquilo que se vai passar agora nos próximos meses no Hemisfério Sul, na medida em que eles já ultrapassaram o primeiro inverno com a pandemia. Vamos ver agora quando eles passarem, de facto, o seu verão e quando começarem, de facto, a entrar na primavera, o que é que acontece, não é? Que é este período agora, o que é que irá acontecer? Não é claro também, mas é possível que venha a acontecer. Não conseguimos projetar também sem perceber exatamente o que é que vai acontecer com esta segunda. Mas uma coisa é verdade, não sabemos se ela vai chegar, mas temos que estar preparados para ela.
Não, seguramente, eu até diria mais. Eu acho que uma das questões que se coloca é o mundo globalizado em que vivemos propicia a existência deste tipo de situações pandémicas. E, portanto, mais até do que preparar-nos para uma terceira vaga, é fundamental que não se desaproveite a oportunidade de nos prepararmos para o futuro. E, portanto, quando a situação começar eventualmente a ficar mais controlada, é fundamental fazer uma reflexão de fundo sobre, e aqui puxando um pouco a brasa à minha sardinha, a reforma da saúde pública, já muito adiada e extremamente necessária, sobre a nossa capacidade de responder a este tipo de ameaças ou outras. É conhecido que supostamente andamos a dever um sismo de magnitude semelhante ao que tivemos no século em 1755 e, portanto, eventualmente uma catástrofe natural e a nossa resiliência em relação a essa matéria pode ser testada num horizonte relativamente breve e, portanto, era fundamental que esta capacidade de resposta fosse montada não só para uma eventual terceira vaga, mas de uma perspectiva também de médio e longo prazo para outras ameaças que possam existir. E, portanto, essa reflexão é algo que eu espero que aconteça e que, num futuro, possamos estar mais preparados para responder a estas ameaças epidémicas, mas também outro tipo de ameaças. Talvez no ponto de vista de gestão e de planeamento, dizer que há dois hemisférios sul. Há o hemisfério sul da América do Sul e há o hemisfério sul que se traduz no que acontece na Austrália e na Nova Zelândia. E vemos que países que planificam, que implementam medidas, estão a ter repercussões diferentes nesta fase. Levar a isso a um segundo aspecto, é que a China, onde tudo começou com violência, neste momento não está a sofrer, pelo nosso conhecimento, de um impacto de uma segunda vaga semelhante à nossa. Nós percebemos que quanto melhor tratarmos e quanto mais aprendermos com o tratamento de cada vaga, melhor nos protegemos das vagas subsequentes. E o exemplo da Suécia é exatamente o oposto, é prever que, infectando-se muita gente em grandes vagas, a imunidade de grupo se atinge mais cedo e por isso as vagas subsequentes serão mais fracas. Mas a China não fez isso. Preveniu-se, implementou medidas, tem uma visão completa e neste momento os casos esporádicos são detectados muito precocemente, permitem que as equipes de saúde pública sejam muito eficazes, porque delimitar 300 ou 400 casos é simples, 300 mil não o será certamente, e por isso eles têm uma política específica para esse planeamento. E nós devíamos aprender com o que foi feito em quem tem sucesso na aplicação das suas medidas, e não exatamente o contrário, continuarmos a navegar. Obrigada, Ricardo. Uma palavra aqui final. Certo. Bom, a verdade é esta. Nós não podemos antever aquilo que será a evolução desta onda, como foi dito pelo Ricardo Mexia, e objetivamente, como todos disseram, nós temos que esperar o melhor, mas planear para o pior. E nesse sentido, nós fizemos nestes 8 meses exatamente o inverso enquanto país. E, portanto, tem que se aprender essa lição. É uma lição que teve um custo humano, com vidas, com mortes evitáveis que acabaram por ocorrer por falência do sistema. E, nesse sentido, eu creio que nós, como partido político, o maior partido da oposição, temos a responsabilidade de continuar a mostrar caminhos, cada vez que fazemos uma crítica, garantir que fazemos uma sugestão alternativa do que é que se pode fazer melhor, tentando aprender, de facto, com os melhores exemplos. E há aqui algumas notas de esperança. Nós vemos em alguns países que já passaram pelo inverno que a utilização de máscara, por exemplo, reduziu em muito a carga da gripe sazonal, que esperemos nós que, havendo a obrigatoriedade das máscaras, que foi uma medida que o PSD acabou por impor por via do seu projeto, uma vez que o PS, quando começou a levar críticas por causa do Stay Away Covid, ia recuando em toda a linha, mas eu creio que foi uma medida muito importante de garantir a obrigatoriedade de máscaras no espaço exterior quando não é possível manter o distanciamento físico, e isso pode nos trazer aqui alguns ganhos do ponto de vista de gestão operacional do Serviço Nacional de Saúde. Mas o fundamental é nós fazermos a tal mudança radical de estratégia, fazendo as mudanças de gestão e fazendo as mudanças de resposta à Covid-19
em que esperemos nós que as nossas sugestões sejam encaradas de uma forma construtiva por parte das autoridades de saúde e do governo. Tem havido uma tendência de olhar para as propostas dos outros partidos como sendo sempre propostas que têm que ser rebatidas. E há aqui uma oportunidade do governo de as incorporar. E eu creio que esse ato de humildade, de reconhecer que há de facto aspectos que falharam, seria muito bem reconhecido pelo público em geral. Porque as pessoas querem neste momento, acima de tudo, querem quem os lidere no meio desta tempestade perfeita que se está a gerar entre Covid, doentes não Covid, gripe, infecções respiratórias. E faço votos para que este webinar tenha contribuído de forma positiva para ajudar a identificar também essas falhas na resposta e, acima de tudo, para inspirar aqueles que têm responsabilidades a fazer o que é preciso e esperemos também que o público em geral continue a demonstrar aquilo que demonstrou também em março e abril, que compreenda a gravidade da situação e que também faça a sua parte. Acredito que todos juntos podemos ultrapassar este momento difícil do nosso país e, portanto, agradeço muito o convite e felicito ao SEN, ao Joaquim Sarmento e à Guilhermina pela excelente moderação, toda a participação neste encontro. E cumprimento os meus colegas. Obrigado. Muito obrigada a todos, neste caso aos nossos oradores, a quem mais uma vez agradeço, quem mais uma vez felicito, porque no fundo tocaram as temáticas, dentro desta grande temática mais problemáticas. Se calhar teríamos ainda muito para conversar e íamos estendendo, procuramos também responder a algumas questões que foram efetivamente lançadas no Facebook por alguns dos que têm estado a assistir, espero também termos sido capazes de responder e, portanto, desejo a todos uma boa noite, nossos oradores, ao público em geral e, acima de tudo, muita saúde e força para continuarmos todos a esforçarmos dentro daquilo que são as nossas competências e no exercício das nossas funções para combater efetivamente algo que está em cima, que é a pandemia e que efetivamente Covid e sem Covid, doentes Covid, doenças não Covid, que têm que efetivamente ter uma resposta. Muito obrigada a todos, uma boa noite e saúde.